professora Amanda e essa semana eu vou ajudar vocês com as atividades. Então vamos lá? Bem, criança, essa é a nossa atividade de língua portuguesa. Língua portuguesa na cor vermelha, página 24 e 25. Coisas gostosas também têm nomes. Nós estamos estudando sobre isso, que tudo tem nome. E nós temos que, para fazer os nomes, nós temos que conhecer quem? O alfabeto, que é o conjunto de letras que nós usamos para formar os nomes. Conhecendo o alfabeto, eu tenho que entender que lá no alfabeto tem quem? As vogais e tem o que mais? Consoantes. Quem são as vogais? A, E, I, O e o U. Quem são as consoantes? O restante, que não é vogal. Você tira as vogaizinhas e o que você vê? B, C, D, pula o E, vai pro F. Essas são consoantes. E depois disso, eu tenho que entender que lá no alfabeto, para formar palavras, eu preciso conhecer família silábica, as famílias. E para fazer família, eu tenho que pegar uma consoante e juntar elas com quem? Com as vogais, porque a consoante sozinha não pode ser uma família. Então, eu pego, aqui já tem um exemplo, eu peguei a letra, que letra é essa? L, e juntei com as 5 vogais, ó, L-A, L-E, L-I, L-O e L-U. Lá, lê, li, lo e lu. Por quê? Porque além de aprender sobre as famílias, eu preciso aprender que as famílias, elas têm, cada uma tem um som diferente. Como você pode estar aprendendo isso? Tentando fazer as famílias e ouvindo o som e falando junto com alguém ou com quem está te ajudando a fazer as atividades. E assim você vai aprendendo um pouco mais a aprender os nomes das coisas e a escrever o nome. Isso que é importante nesse momento que você está aprendendo sobre isso. Né? O L-A de lápis, L-E de legal, li de livro, limão, lo de loja, Lu de Luiz, Lucas, entre outras palavras. Então vamos começar? Essa é apenas a nossa introdução. Leia os versos a seguir, que falam do nome de coisas gostosas. Aí aqui já tem assim. Aqui é o texto que fala de uma canção do Toquinho. Gente tem sobrenome. Esse é o título da canção, Gente tem sobrenome. Por quê? Vamos pensar o nome de uma aluna da nossa sala. Giovana, esse é o nome. Barros. Barros é o sobrenome. Então, nós vemos que todos nós temos nome e sobrenome, que é o que vem depois do nosso nome. É o sobrenome. Só que as coisas não têm sobrenome. Tem apenas nome, os objetos. Tem apenas nome. E nós temos nome e sobrenome. Não é isso? Então, vamos lá. Gente tem sobrenome. Coisas gostosas têm nome. Bolo, mingau e pudim. Doces não têm sobrenome, mas a gente sim. Então, é isso que a gente estava falando anteriormente. Por que será que o doce não tem sobrenome? Por que você acha que doce não tem sobrenome? Então, você vai responder nesse espaço. Por que o doce não tem sobrenome? Quanta coisa gostosa apareceu nesse texto. Complete o nome dessas delícias escrevendo as vogais que faltam. Uma dica, o que você pode ver? Primeiro você vai ver as delícias, quem são? Tá aqui, ó. Já até circulei bolo, mingau, pudim e doces. Então, tem 4 palavras, que são essas aqui, ó. Aí você vai ver que letra é essa? É a letra B? Então, você procura quais dessas palavras começam com a letra B. E você vai ver qual é a vogal que está faltando. E completar nos espaços. E assim sucessivamente. Encontrou quais são as vogais? Isso, o O. Então, você completa nesse espaço. Você vai juntar e vai formar a palavra. B-O, bo, L-O, lo. Então, a primeira sílaba, bo, próxima, lo, juntando. Bo, lo, bolo. Formei a palavra bolo.
E assim você vai tentando ler as palavras, juntando sílaba por sílaba, ouvindo sons, tentando ler, reconhecendo vogais, reconhecendo as letras e as consoantes, certo? E assim você vai preencher todos os espaços. Essa aqui começa com M. Quem é que começa com M dessas palavras que você já circulou? Exatamente, essa aqui. Já tem o M, o N e o G. Quem tá faltando depois do M? Você vai aqui e vai ver que vogal é. Você pode até antes disso pintar as vogais e daí vai ficar mais fácil para você reconhecê-las e preencher nos espaços que está faltando e tentar ler. Depois do M, quem vem? Não é a vogal I? Então você completa aqui com a letra I. Depois do G, quem vem? A vogal A? Então você põe o A. Depois do A, a vogal U. Então agora você vai formar e tentar ler, ó. Min, ga, u. Então que palavra você formou? Mingau. Mingau. 2 sílabas. Não é isso? Próxima palavra. Começa com a letra P. Você vai lá, você já pintou as vogais dessa palavra? Então pinta. Quem é depois do P, né? O U, você completa aqui. Depois da letra D, quem tá faltando? O I. Então você completa nesse espaço. E agora você tenta ler. Junta o P e o U. Pu. Depois D e M. Pudim. Então você formou a palavra pudim. Tenta ler. Então é assim que a gente vai aprendendo, tentando, ouvindo o som e estudando as palavrinhas. Próximo que sobrou foi essa, com a letra D. Você já pintou as 2 vogais dessa palavra? Então completa o O e o E e junta para formar a palavra doce. Doce. Perceba que a gente não lê doce. Quando a gente está aprendendo como vocês estão, a gente lê exatamente assim, doce. Só que quando a gente fala no nosso dia a dia, a gente fala doce, com o som do I. Percebam que embora ela tenha o som de I, a escrita é com a vogal E. Olha, por isso que é importante a gente estar escrevendo, tá pintando as vogais, tá tentando ler para a gente ver a escrita correta das palavras, ok? Essa atividade da página 25 fala assim: outros nomes, outras coisas gostosas, agora é cantando. Aqui a gente já cantou essa musiquinha, não sei se vocês vão lembrar, na sala de aula. A sala estava bem cheia nesse dia. Então a gente já leu até, eu pus na lousa esse trecho de uma música e a gente cantou e fez lição no nosso caderno. Diz assim, ó, vou ler mais devagar. Vai abóbora, vai melão, vai melão, vai melancia, vai doce sinhá, vai doce sinhá, vai doce de maracujá. Essa é uma música do acervo da cultura popular, é uma música que a gente já conhece, né? Não sei se nessa geração de vocês ela é tão lembrada, mas antigamente a gente ouvia bastante essas musiquinhas que se repetiam ao longo dessa etapa que as crianças estão aprendendo músicas, né? Então, pra gente não esquecer, os livros vão sempre trazendo essas músicas pra gente tá relembrando as músicas antigas, as canções antigas. E aqui você percebe que tem o nome de várias frutas, né? Tem o quê? O que tem de fruta aqui? Abóbora, melão, melancia e maracujá. Você pode até circular. Abóbora, melão, melão tem 2 vezes. Melancia e maracujá. E as palavras se repetem, ó, vai. A palavra vai se repetindo várias vezes aqui, ó. A palavra doce se repete. A palavra sinhá se repete. Então, aqui, vamos responder, já que a gente já explorou um pouquinho da canção no texto, vamos responder as nossas questões e eu vou explicar para vocês por que a abóbora é fruta. Nossa, professora, eu pensei que fosse um legumes abóbora, né? Porque a gente come, geralmente, como na comida mais salgada, a gente pensa que não é fruta, não é isso? Por que a abóbora é considerada fruta?
Olha só o que vocês vão aprender hoje. Talvez vocês vão até explicar para os pais de vocês. O abóbora, o pimentão, o pepino e o tomate, eles são considerados frutos. Por quê? Porque sabe quando você tem uma dúvida, mas será se isso é fruta ou é legume? Sabe o que você faz? Você pede para um adulto abrir e toda vez que abrir esse fruto e ele tiver sementes, ele é considerado um fruto. Popularmente, ele é considerado legumes, a abóbora, o pimentão, o tomate e o pepino é considerado legumes. Só que no mundo da botânica, onde os cientistas estudam esses vegetais, eles são considerados frutos por isso. Porque ao abrir, dentro tem o quê? Sementes. Então, para os botânicos, cientificamente falando, é um fruto. Então, isso é uma novidade, não é isso? Essas são coisas gostosas de comer. Você conhece todas essas frutas? Você conhece a abóbora, o melão, a melancia e o maracujá? Então você vai responder aqui se sim ou se não. Os nomes estão na canção. Copie-os. Quem é aqui? É a abóbora, então você vai colocar. Quem é essa? Exatamente, a melancia. Aqui, melão. E esse fruto é o maracujá, então você põe maracujá. Não esquece nenhuma letrinha. Tem dúvida? Vai lá onde você circulou o nome das frutas e escreva do lado, certo? E então, nessa questão, você já aprendeu que tudo que você abre, que dentro tem o quê? Sementes. Que ao abrir e dentro você encontrar sementes, ela é considerado um fruto, uma fruta e não legumes. Por isso que a abóbora, o pepino, o tomate, ele é considerado uma fruta para os botânicos, só que para nós, popularmente, é conhecido como um legume. Mas, cientificamente falando, ele é um fruto sim. Por isso que aqui no nosso texto nós estamos estudando a abóbora como fruta. Porque quando abre a abóbora, você vai ver que dentro dela tem o quê? Sementes. Próxima. Agora a canção ela é toda sua. Você vai trocar cada nome de fruta que aparece na canção por outro nome que você escolheu de uma fruta. Depois cante para os seus colegas aí da sua casa. Se precisar, você vai consultar o banco de palavras que eu já vou dizer onde é que tá. E aqui nesses espaços, você vai colocar o nome das frutas que você escolheu. Tá a canção lá acima e depois você vai cantar para pessoa que está junto com você com os nomes das frutas que você escolheu. Banco de palavras. Hora de escrever no banco de palavras. Vamos lá para o banco de palavras? Aqui é o nosso banco de palavras. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode estar listando. Cada um vai ter 8 tracinhos. E aqui a sua mãe vai te ajudar com o nome de 8 frutas. Desse lado, você vai escrever o nome de 8 frutas da sua escolha. E aqui você desenha as 8 frutas, ok? Desse outro lado, você pode listar palavras de outras coisas. Pode ser coisas que você gosta de comer. Você lista de coisas que você gosta de comer e põe aqui. Eu acredito que você gosta também de verdura. Essas são as coisas que nos fazem bem, as frutas e as verduras. É bem certo que a gente gosta de algumas guloseimas, mas a gente tem que entender que elas não nos fazem bem, não é isso? E que nós não podemos estar comendo em demasia, comendo muito, nem substituindo pelas coisas que são saudáveis, como as frutas, os legumes. Lembrando que beber água também é muito importante para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, né? Então essa é a nossa atividade de língua portuguesa.